Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves e hoje nós vamos conversar sobre o mercado livre de energia em 2024. Hoje o nosso convidado é o Luiz Barroso, diretor-presidente da PSR. Tudo bom, Luiz? Seja bem-vindo. Tudo bem, Kéria? Obrigado. Vamos lá, vamos começar. Luiz, eu gostaria que você falasse para a gente como que você vê o cenário atual de energias renováveis no Brasil e quais foram os principais desenvolvimentos alcançados nos últimos anos que você poderia destacar nesse setor. Então, gente, essa conversa, né, sobre as energias renováveis, ela é muito a cara do Brasil, porque o Brasil ele tem uma matriz energética que ela já é bastante renovável hoje, né? Ela é bastante, até uma palavra mais interessante é limpa, né? Uma matriz não emissora de gases de efeito estufa, sobretudo de carbono. A nossa renovável chefe, né, é a energia hidroelétrica, que é a energia que dá a base para atender praticamente toda a demanda do país. Então, ao contrário do que a gente escuta e lê por aí, que a gente tem que buscar um sistema verde, né? O sistema brasileiro é renovável, mas ele é azul, né? A nossa renovável chefe, ela é a hidrelétrica. E a gente teve, ao longo aí dos últimos praticamente 15 anos, o forte crescimento de três novas renováveis, que são muito relevantes para a gente, que são as fontes de produção a partir do vento, a eólica, a partir do sol, né, a solar, e a partir de resíduos, onde a biomassa, sobretudo a cana-de-açúcar, é quem tem um papel muito relevante. Então, o Brasil, ele tem hoje, se a gente somar o que é a energia que é produzida a partir da água, a partir do vento, a partir do sol, a partir da biomassa, uma fonte de participação de energia limpa na nossa matriz de aí mais ou menos 85%. Então, nós somos já muito renováveis hoje. Isso nos coloca numa posição muito privilegiada nessa corrida que o mundo tem hoje na economia de baixo carbono, né, sobre quem reduz mais rápido a pegada de carbono do seu setor energético ou elétrico. E o Brasil, ele tem uma característica muito interessante, porque o recurso primário para a produção dessas energias, quer dizer, a água, o vento, o sol e a própria biomassa, eles são bons. Então, realmente, venta pra caramba nesse país, sobretudo na região Nordeste, tem sol pra caramba nesse país, no país inteiro, a gente tem água pra caramba, e isso faz com que essas energias renováveis, elas sejam competitivas, ou seja, elas sejam baratas. Então, hoje o Brasil ele alinha dois objetivos muito legais nessa corrida das economias de baixo carbono no mundo, que é o fato que a nossa energia mais barata, ela é a mais limpa, e a energia mais limpa para o Brasil, ela é a mais barata. E isso deixou as energias renováveis, acho que muito na vitrine para os consumidores brasileiros, que passaram a ter interesses crescentes em comprar aqueles que podem, né, naturalmente fazer essa escolha, mas comprar sempre que possível uma energia que seja de baixo carbono e que seja renovável. Então a gente está muito bem posicionado e tem tudo aí para usar essas energias renováveis até para produzir outros produtos, como hidrogênio, coisas que são um pouquinho mais para frente, mas que tem também bastante a cara do Brasil. De acordo com a ANEEL, mais de 10 mil consumidores já iniciaram a adesão ao Mercado Livre em 2024, né? Para 2024, na verdade. E para você, como que esse número impacta a economia do país? Então, a abertura do Mercado Livre, eu acho que é importante a gente sempre entender um pouquinho o que que ela significa, né? Então, eu vou simplificar um pouquinho os conceitos para não prejudicar o entendimento, mas Mercado Livre, ele é o sinônimo de dar ao consumidor a possibilidade de fazer a portabilidade da conta de luz, né? É você poder escolher de quem você quer comprar, qual é o tipo da energia, de qual forma, qual é a característica do seu contrato e tudo mais. E isso é garantido por lei hoje no Brasil a um conjunto de consumidores que basicamente são as médias, né, algumas pequenas também, mas médias indústrias, né? E a gente, a partir agora de janeiro de 2024, a gente vai estender, como o Brasil, esse direito às pequenas e médias empresas. Nós vamos permitir que consumidores cada vez menores consigam ter esse direito da escolha do seu fornecedor de energia elétrica. Hoje
a gente tem aproximadamente, vai, em números redondos, 35%, aí 40% do mercado que tem essa possibilidade, e a partir de janeiro, essa possibilidade será estendida a um mercado potencial que pode chegar aí a 45%, mais ou menos, do consumo total brasileiro, né? Contando de uma outra forma, assim, quem é esse consumidor livre? Hoje, o consumidor livre no Brasil, ele para poder migrar para o mercado livre, ele precisa gastar mais ou menos aí 100 a 120 mil reais de conta de luz por mês, né? E a partir de janeiro do ano que vem, janeiro de 24, os consumidores com gasto médio aí da ordem de 10 mil reais já vão poder migrar. Então, um consumidor que gasta 10 mil reais de energia por mês, conta de luz por mês, é completamente diferente de um consumidor que gasta 100, 150 mil reais por mês. Esse consumidor novo, que vai ser trazido para o mercado a partir de janeiro, é um outro mundo, é uma outra linguagem, um outro público, é um outro desafio, né? E eu acho que a gente vai conseguir crescer hoje o número de consumidores do mercado, dos 20, 25 mil que a gente já tem, para alguma coisa potencialmente da ordem de 120 mil unidades consumidoras. Claro que são unidades com menores consumos, mas em volume de consumidor, isso é muito relevante. E o que já vem acontecendo hoje, Kélia, é que as empresas elas já estão mirando esse direito regulatório que será dado a partir de janeiro e já estão há um tempinho tentando caçar esse consumidor, né? Cativá-lo, trazê-lo ao mercado, para que quando o mercado abra, esse consumidor já pertença aí a uma comercializadora, a um gerador. É uma competição muito saudável, porque quem se beneficia no final do dia é o consumidor com mais opções de escolha de quem ele pode comprar a sua energia elétrica. E fala para a gente, Luiz, quais são os principais benefícios que o Mercado Livre de Energia vai trazer para o setor e para a sociedade? Olha, quando a gente decide, né, mudar de fornecedor de alguma coisa, pelo critério que o consumidor sempre olha é o preço, né? Ele quer pagar mais barato, né? E o Mercado Livre, ele, de fato, ao longo dos últimos, 15 anos, ele tem sido mais barato do que a alternativa do consumidor, que é comprar energia da distribuidora. O consumidor hoje, nós aqui, por exemplo, eu e você, somos consumidores cativos das nossas distribuidoras. Nós não temos direito de escolher o Mercado Livre, tá? Ir para o Mercado Livre. Se nós tivéssemos esse direito, a gente valorizaria, primeira coisa, o preço como critério. Mas esse consumidor, ele começa também a valorizar outras coisas. Por exemplo, o tipo da energia. Se é uma energia que tem maior ou menor intensidade de carbono, uma energia limpa. A gente pode ter consumidores até que podem valorizar produtos mais específicos que sejam mais aderentes à atividade econômica dele. Por exemplo, energia precificada em dólar. Tá? Pode ter gente que tem uma atividade que exporta um produto, recebe em dólar, quer pagar em dólar também. Consumidores que não querem contratos indexados à inflação, por exemplo, querem contratos que têm uma indexação a outro índice, sei lá, a quantidade de vitórias do meu querido Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Ou que não tem indexação de uma forma geral. Então, eu acho que, como o próprio nome diz, no Mercado Livre, as partes, bilateralmente, vão definir os termos, né, desses contratos que vão definir as relações de compra e venda de energia. E aí a flexibilidade para a gente escolher aquilo que a gente quiser, eu acho que é infinita, e o consumidor tem que exercer esse direito de fatorar a negociação aqueles atributos, aqueles serviços que mais lhe interessam. Pode ser desde somente o preço até o tipo da energia, a indexação, a forma, o preço e tal, o tipo do produto. Aí o céu é o limite. Perfeito. E quais negócios poderão se beneficiar com a abertura do mercado de energia em 2024? Você falou que eram os negócios, né, as empresas que tinham até acima de 10 mil reais, né, de contas de energia. Então, que tipos de empresas são essas? Olha, eu acho que a gente chega, de uma forma mais geral, às pequenas e médias empresas, tá? E, naturalmente, o único requisito para o consumidor ter o direito de migrar é estar conectado ao sistema de transmissão de alta tensão, chamado Grupo A, né? Mas a quantidade de consumidores ela é muito grande, né? São vários segmentos, a gente está entrando cada vez mais em indústrias, em negócios mais varejistas, né? Então, acho que a gente está chegando
na portabilidade da conta de luz, na fronteira do varejo. E para aquele aqui que nos escuta, eu acho que a regrinha, ao invés de denominar qual é o segmento, se é uma padaria, se é uma drogaria, se é uma lojinha, eu acho que a conta básica é, se a sua conta de luz ela é mais ou menos da ordem de R$ 10.000 por mês, talvez um pouco menos, sabe, talvez um pouco mais, você certamente já, como consumidor, deveria se interessar pelo assunto, deveria procurar saber um pouco mais o que essa abertura traz para você. Eu prefiro não nomear se você é uma padaria, se você é uma farmácia, se você é um supermercado, se você é um hortifruti, eu acho que é pior contar assim. Acho que é mais fácil contar se a sua conta de luz é mais ou menos ali 10.000, um pouco menos e tal, um pouco mais. Opa, já começa a se ligar nessa possibilidade. Já liga o alerta, né? Já liga o alerta. O alerta da economia. O alerta da economia, exatamente. E Luiz, quais são as principais dúvidas que chegam até você sobre o mercado livre de energia? O que é que as pessoas, quando chegam para conversar com você sobre o mercado livre de energia, quais são as maiores dúvidas, quais são as maiores dores que elas te apresentam em relação ao assunto? Olha, eu lidero uma empresa de consultoria, né? E muito do que a gente faz é justamente apoiar consumidores nessa tarefa de fazer a migração para o Mercado Livre e ajudá-los no entendimento desse mercado, né? Para saber também que a transação que ele vai fazer será boa para ele, né? Também não adianta nada a gente fazer uma transação que vai ser ruim para a gente, né? Como muitas vezes, quando a gente troca de plano de celular, troca de banco, isso às vezes vai para uma opção que ela é pior. Então, as principais dúvidas que eu recebo aqui, primeiro é o entendimento da complexidade da indústria de energia, né? A energia é complexo para caramba, o setor elétrico ele é excessivamente complexo e o processo da migração ele traz um pouco de medo do cliente. Então, uma das tarefas que a gente tem aqui feito, que responde uma das questões, é desmistificar esse entendimento e explicar qual é o passo a passo para que a migração ocorra. Segunda coisa é que existem muitas dúvidas sobre a burocracia envolvida, né? O processo burocrático ele é grande. Terceiro, dúvidas sobre, poxa, mas se eu migrar e não gostar, eu posso voltar para o meu fornecedor anterior? Quer dizer, como se eu sair da casa dos meus pais, não gostei da vida aí fora, posso voltar para a casa dos pais? Tem regrinhas para isso. Quarta pergunta, e a mais importante, quanto que eu vou economizar? Qual é o tamanho dessa economia? Como é que eu capitalizo essa economia? Como é que eu capturo essa economia? Eu acho que essas seriam, de uma forma mais ampla, as perguntas principais que chegam para a gente. Agora, dependendo do consumidor, a gente começa a ter perguntas um pouco mais interessantes e avançadas, do tipo: posso comprar uma energia que seja 100% renovável? Posso ter uma indexação no meu preço da energia ao dólar? Posso comprar um contrato que tenha um preço em dólar? Eu posso. Quem é o meu fornecedor que vai me vender? O meu fornecedor que vai me vender, ele tem um risco de falência? Eu estou comprando essa energia de um fornecedor que é bom, de um fornecedor que é ruim? Qual é a experiência dele? Qual é o track record dele? Eu acho que da mesma forma que hoje, quando a gente migra, né, na indústria do celular, e a gente tem uma boa, acho que como sociedade, uma boa visão de quem são os potenciais vendedores, suas características, e a gente aprendeu como sociedade a comparar os planos de celular, na indústria da energia é a mesma coisa. Acho que a sociedade, as indústrias, pequenas e médias empresas, elas ao longo do tempo vieram aprendendo, e hoje quem vai ter o direito, a partir de janeiro de 24, de fazer essa migração, vai ter um dever de casa, de entender um pouquinho desse mercado, para que essa migração seja feita com consciência e com valor agregado para a atividade final daquela empresa, né, daquele serviço, principalmente o setor de serviços, que vai ser um grande beneficiado aí dessa migração. E, na tua opinião, opinião pessoal, essa migração para o mercado livre de energia, ela é mais uma questão financeira ou existe também uma certa preocupação ambiental por parte dos consumidores? Olha, na minha opinião pessoal, eu acho que ela hoje ainda é majoritariamente financeira, tá? No final do dia, o consumidor ele quer migrar porque ele quer pagar menos, né? Agora, como eu disse, né, antes, no Brasil existe uma questão muito interessante que a energia mais barata, ela é a mais limpa, né? Ela é a de baixo carbono. Então, o consumidor consegue, 90% das vezes, fazer uma migração onde ele paga menos e ele compra de uma energia limpa. E aí esse fator traz para muitas indústrias e vem trazendo para várias e vários segmentos
uma externalidade legal, que é ele poder contar, né, nos fóruns, se certificar e mostrar para os clientes do produto que aquele comércio, aquela indústria faz, que a energia que o supre é de baixo carbono. Então, por exemplo, eu hoje eu vou ao supermercado, eu compro alface, né? E eu compro alface, eu tenho no alface que eu compro um saquinho atrás, um selo que diz: esse alface foi fabricado utilizando energia solar, né? Poxa, é uma coisa legal, né? A empresa está vendendo ali, agregando ao produto dela uma marca de sustentabilidade. Isso ocorre para outros produtos também, né? E eu, como consumidor, se eu puder comprar um alface que veio produzido a partir de energia solar e um alface que veio produzido a partir de, por exemplo, carvão, eu vou comprar de energia solar. E isso tem um valor, eu acho, nessa economia de baixo carbono que o mundo todo, né, busca, eu acho, para a gente salvar o clima. Então, eu acho que, embora o preço ele hoje seja de fato principal interesse do cliente, mas eu acho que a quantidade, a intensidade de carbono na energia ela está, ao longo do tempo, ganhando mais e mais importância no processo de decisão de compra desse insumo que é a energia elétrica. E aí acaba unindo o útil ao agradável, né? Você economiza e, ao mesmo tempo, usa energia limpa e preserva o meio ambiente. Exatamente, exatamente. E o mercado, ao longo do tempo, ele vai se especializar no interesse do cliente, né? Veja, quem manda nesse mercado é o cliente. Não adianta o vendedor querer entregar algo para o cliente que não seja do seu agrado, né? Então, no futuro, né, quando um dia nós aqui, você e eu, possamos fazer essa migração para o Mercado Livre, né? Quer dizer, quando um consumidor que tem uma conta de luz de R$ 450, R$ 400, que é o consumidor residencial, baixa tensão, ele puder fazer essa migração, pode ser, Kerlia, que o que me atraia, eu aqui, Luiz Barroso, para o Mercado Livre, não seja nem o preço da energia, seja, se o meu fornecedor novo me der um ingresso para ir para o Rock in Rio, pode ser que aquilo seja mais legal para mim, né? E se ele me conseguir um ingresso para ficar na frente, tá, opa, aquilo pode ter um valor para mim que hoje o baixo carbono tem para muitas indústrias, como também tem para mim, no meu caso aqui. Então, eu acho que, pelo lado do vendedor, vai ser mais importante entender o que é o seu cliente, né? E pelo lado do cliente, vai ser cada vez mais importante definir as suas necessidades, né, os seus requisitos, para que o vendedor possa atender. E, Luiz, qual o papel da conscientização pública na adoção mais ampla de energias renováveis e como que as empresas estão promovendo a educação energética na sociedade? Boa pergunta, tá? Veja bem, o papel, primeira pergunta que você fez, o papel da informação, né, é absolutamente fundamental, fundamental. Hoje, o setor elétrico, ele tem uma relação com o consumidor que muitas vezes é basicamente do pagamento da conta de luz e de ligar e desligar o interruptor, né? Muita gente acha até que a eletricidade ela nasce na tomada, né? E no fundo ela nasce muito longe da tomada. E o consumidor, ele lembra do setor elétrico, além desses momentos, em duas outras situações. Quando ele olha para a conta de luz, que ele acha a conta cara, e quando a gente fala em risco de apagão, né? Risco de racionamento, né? Então, essa comunicação ela é muito pobre para um setor que é absolutamente fundamental para tudo que a gente faz hoje na vida, né? Para a nossa economia, ela está sendo cada vez mais eletrificada. A gente depende de eletricidade até para estar aqui tendo essa conversa. Então, em primeiro lugar, a relação hoje que a gente tem, que ela é crescente ao longo do tempo, ela é pobre em informação. O consumidor precisa ser educado, educado. Tá? E essa conscientização que você coloca na sua primeira pergunta, ela é muito importante e hoje ela ainda ocorre de maneira muito tímida. O setor elétrico ele se comunica pouco e eu até me arriscaria a dizer que ele se comunica mal. Eu acho que essa conversa aqui, ela é mais uma oportunidade de comunicação com o novo cliente que vem para esse mercado. Agora, as empresas, elas vêm fazendo o seu dever de casa. Hoje, de uma forma geral, eu não vou nomear empresas, mas praticamente todas, né, elas têm buscado melhorar essa relação energia-cidadão, que é algo que é trazer para as nossas vidas uma discussão que é absolutamente ausente de maneira corriqueira. A gente só percebe que existe energia elétrica quando chega a conta, quando se desliga a luz, desliga o interruptor, que a conta é cara, que tem risco de apagão, que está na televisão e tal. Mas a gente precisa, eu acho, como aqui, um chapéu de profissional do setor elétrico,
é trabalhar para conscientizar melhor o cliente da importância da sua relação com a energia mudar. E isso está acontecendo ao longo do tempo, com muito apoio de tecnologia, com muito apoio de um linguajar mais acessível, de redes sociais, de equipamentos que vão trazer para todos os clientes a informação de quanto custa a energia em cada momento do tempo. E eu acho que é o processo. Mas eu acho que fica aqui um pouquinho o puxão de orelha em nós aqui do setor, que temos a responsabilidade de comunicar mais e melhor, mas, por outro lado, um reconhecimento que a indústria vem tentando já fazer esse papel, e cabe a nós chegar para o cliente final e mostrar que a energia é um negócio legal para caramba, importante na vida dele, e que ele tem que passar a se preocupar com ela ao longo do tempo. E como que a regulamentação tem impactado as operações das empresas de energia e quais são as suas perspectivas sobre o ambiente regulatório futuro? Olha, a regulação, né, ela é a chave para que um consumidor faça uma migração para o mercado com solidez jurídica, institucional. O Brasil ele é um país que ele tem instituições e ele tem no setor elétrico instituições que são referências, que são sólidas e funcionam. Nós temos um operador nacional do sistema, nós temos uma empresa de planejamento energético, temos uma câmara de comercialização de energia elétrica, temos uma agência reguladora, a ANEEL, temos o Ministério, todos eles eu acho que têm tido um papel bem relevante para permitir que ao longo desses, mais de 20 anos que a gente tem um mercado livre funcionando, esse mercado tenha tido solidez jurídica. A regulação, ela tem, falando em bom português, a responsabilidade de, na caneta, ela permitir que um dia você ou eu tenhamos o direito à portabilidade da conta de luz, e ela tem a responsabilidade de criar todo o arcabouço, quer dizer, o conjunto de regras que vai garantir que essa migração seja feita com solidez jurídica, né? E com solidez financeira. Ou seja, amanhã, se eu migrar para um cliente, ou para um vendedor, e esse vendedor, ele for um vendedor, poxa, super pirata, um vendedor super mal das pernas, a regulação deveria já tê-lo impedido de entrar nesse mercado, né? Para que a gente não tenha um mercado de piratas e cowboys, né? Pela ponta da venda. E a regulação trabalha para isso, tá? Então, eu acho que a gente hoje tem um ambiente bacana. Futuro, eu tenho um pouquinho de preocupação, só porque a tecnologia ela avança mais rápida do que a regulação. Então, a gente tem um desafio que é da gente se preocupar em modernizar o nosso setor elétrico num ritmo que é mais lento do que o avanço tecnológico, né? E a gente tem tido, essa é uma grande verdade, tem sido amplamente noticiado na imprensa e tal, uma crescente influência, né, do legislativo, né, do nosso Congresso e Senado, no setor, através da criação dos famosos jabutis, né? Quer dizer, jabuti é uma matéria estranha que é anexada a um projeto de lei, que não tem nada a ver com aquele projeto de lei, e que visa, muitas vezes, não sei, mas muitas vezes, favorecer iniciativas muito específicas e que deveriam ser tratadas em outros fóruns, né? Então, vários exemplos. A gente tem uma discussão grande de um projeto de lei de fazer eólicas offshore, eólicas no mar, e de repente aparece ali a pensada a obrigação de comprar termoelétricas, né? Ok, não tem problema nenhum você querer comprar termoelétrica, mas a discussão não deve ser assim, ó, deve ser lá no planejamento, nas instituições, para a gente decidir se, como país, vale a pena comprar as termoelétricas ou não. E essas matérias aparecem de uma hora para outra, isso cria um pouquinho de bagunça institucional, tá? Mas eu tenho dito a todo mundo, eu tenho aproximadamente 25 anos de setor elétrico, o setor sempre foi assim, sempre tivemos momentos mais tensos, menos tensos, e esses movimentos pendulares ocorrem, né? E eu acho que cabe aí ao cliente, ao consumidor, com a ajuda de um bom vendedor, de um bom gestor de energia, acho que essa é a palavra correta, conseguir orientação, e claro, da gente aqui, né, como bons consultores, uma boa orientação para navegar nesse ambiente de incertezas, porque sempre tem oportunidade, o Brasil é o país das oportunidades, e o que a gente não pode fazer é perder a oportunidade de aproveitar a oportunidade, né? Gostei. E Luiz, para a gente finalizar aqui nossa rodada de perguntas, o que é que a gente pode esperar para o mercado livre de energia nos próximos anos? Já tem algo pensado pelas iniciativas públicas e privadas? Já tem alguma coisa, alguma movimentação para os próximos anos? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, vamos pensar o que vai acontecer em janeiro, né? A gente vai sair de um mercado que hoje é dominado por quem paga 100, 120, 150 mil reais por mês de conta de luz, para quem vai pagar 10 vezes a menos do que isso, tá? 10, 9, 8, 11. Então, é um mercado novo que a gente integra atacado e varejo. E no momento, Kelly, é muito interessante,
Porque o mercado hoje existe muito mais oferta de energia do que demanda de energia. Sempre que a gente tem oferta de energia, o preço cai. Então esse mercado hoje ele tem um preço que ele é um preço do comprador. O comprador hoje ele se beneficia ao fazer a portabilidade. E esse é o panorama para os próximos 2, 3 anos, tá? Então você consumidor, você cliente que está assistindo aqui a gente, esse mercado hoje é um mercado que ele é bom para você. Você consegue se beneficiar na ponta da migração, tá? Tem que ir lá apertar a turma da venda, né? Apertar bem para você conseguir um bom preço, dá para conseguir bons descontos. A mais a médio prazo, eu acho que esse mercado ele vai naturalmente chegar ao consumidor de baixa tensão, ao consumidor residencial, tá? Ao cidadão comum, a você e a mim, que teremos em algum momento aí, eu acredito que ainda nessa década, o direito de fazer a portabilidade da conta de luz. Direito esse que hoje o consumidor pequeno já pode ter ao contratar, por exemplo, uma geração distribuída, uma geração solar fotovoltaica na sua residência. Então, hoje, o consumidor pequenininho, né, mesmo sem formalmente ter o direito regulatório de migrar ao Mercado Livre, ele já pode comprar uma geração solar e botar no seu telhado, ou fazer uma geração solar remota e já dizer para a distribuidora tchau, tchau e comprar energia com desconto. Hoje já existe esse arcabouço. Então, eu acho que ao longo do tempo, a tecnologia vai permitir que mais e mais nós conheçamos sobre energia, que a gente tenha mais informação sobre o que que é esse mundo da energia, e eu acho que a gente vai mudar muito. Eu acho ao longo do tempo a nossa relação com esse produto, que é um produto que não tem cheiro, não tem cor, ninguém viu, ninguém sabe de onde ele vem, aonde ele mora, mas que sem ele a gente não consegue viver em nenhuma das nossas atividades econômicas e pessoais também. Eu acho que estamos numa época muito interessante na indústria de energia para todos nós aqui, brasileiros e consumidores também, assim como geradores e comercializadores. Muito bem. E agora, para a gente fechar o nosso cenário, se eu for abrir o espaço aqui, Luiz, para você fazer suas considerações finais, tá bom? Tá bom. Eu queria agradecer a você, Kelly, e a toda a turma, né, que trabalha e organiza os cenários. Eu tenho um profundo carinho, acho, pelo programa e uma forte relação até pessoal, né, com toda a audiência que a gente assiste aqui, que vai nos assistir. Eu sempre comento que a minha mãe é paraibana, né, então eu tenho ali o sangue nordestino fluindo aqui nas minhas veias, mas eu acho que a região Nordeste, ela é de fato é o celeiro, né, das energias renováveis no Brasil. A gente não falou de outras coisas aqui como as renováveis podem impulsionar o hidrogênio, e não falamos de novas tecnologias, como as eólicas no mar, além das eólicas na terra, mas o consumidor hoje vai ter um protagonismo, já tem um protagonismo grande e vai ter um protagonismo crescente ao longo do tempo nessa indústria. Eu recomendo para você que nos assiste, que se interesse, que estude, que se engaje com essa indústria, que assista os programas do Cenários, que são sempre fundamentais, e que conte aqui com a PSR. Nós estamos no Rio de Janeiro para ajudá-los aqui em qualquer tema relacionado à energia elétrica. A gente ajuda você a descomplicar a sua vida e entender um pouquinho os caminhos aí da indústria de energia no Brasil. Super obrigado. Inclusive, esses que você citou serão temas dos próximos cenários, viu? Muito bom. Inclusive, já fica aqui o convite feito para você participar também desses programas sobre hidrogênio verde, sobre energias renováveis, tá bom? Muito obrigado. Conte comigo e com a PSR também. Perfeito. Então, chegamos ao final de mais um Cenários. Agradeço aqui a participação do Luiz Barroso, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente se vê na próxima quinta. Até lá! Obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.